Fala galera do Mengão, aquele abraço, eu Alan dos Santos falando do seu canal Fla-Tudo, o canal da galera. Tem muita notícia aí do Flamengo, vamos rapidinho aí. Matias Vinha pode ser relacionado aí, pode ser a estreia do Matias Vinha contra o Volta Redonda, né? No dia 10, no sábado. Futuros indefinidos, Mateuzinho e Thiago Maia são ponto de interrogação aí no Flamengo. Departamento de futebol com mudanças, e mudanças para melhor, né? Essas e outras notícias somente aqui no Fla-Tudo. Se você não é inscrito no canal, dê aquela moral, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixa aquele like esperto e maroto e vamos às notícias do Mengão. Como fiquei aí sem postar, né? Não tive como postar esses vídeos aí, vou falar um pouquinho só do jogo do Flamengo. Eu acho que a maioria do jogo aí a maioria dos torcedores, ninguém gostou do jogo do Flamengo, né? Principalmente aí o nosso presidente, Rodolfo Landim, também foi um dos que não gostaram. Antes mesmo de acontecer o gol do Léo Pereira, né? Ali aos 44 do segundo tempo, o nosso presidente Rodolfo Landim sai muito satisfeito aí com o resultado e com o fraco futebol que o Flamengo vinha apresentando. Foi embora do Maracanã, abandonou tudo ali, né? Até mesmo porque ele saiu fora, porque sabia que ia ser muito questionado aí pelo fraco desempenho da equipe. Agora tem alguns fatores que são determinantes para que aconteça essa frustração aí nesses jogos do Flamengo. Primeiro, em 2023, no final de 2023, na chegada do Tite, ele conseguiu arrumar a casa, porque o Flamengo tinha um mal crônico. Que mal era esse? Quando eram os técnicos Vitor Pereira e Jorge Sampaoli, o Flamengo não chutava gol, né? Chutava muito pouco aos gols do adversário, agredia muito pouco aí o adversário e era muito fácil aí chegar ao gol do Flamengo. Tanto é que o Flamengo tinha uma média negativa de 17 chutes contra o seu gol. Por isso que a gente via muito os goleiros do Flamengo se destacarem em algumas partidas, porque eram praticamente aí 17 chutes aí a 20 chutes por jogo que o Flamengo sofria. Então, os goleiros tinham que trabalhar bastante. Com a chegada do Tite, ele conseguiu resolver esse problema defensivo que o Flamengo vinha sofrendo e também ele conseguiu melhorar o ataque do Flamengo, fazendo com que o Flamengo sofresse menos atrás e agredisse mais o adversário. Qual foi o foco? Ele armou o time num 4-2-3-1, né? Com apenas um atacante ali, Arrascaeta centralizado, né? Atrás jogando atrás do Pedro ali, jogando atrás do atacante, e com dois pontas de velocidade. Cebolinha caindo pela esquerda e Luiz Araújo pela direita, fazendo com que o Flamengo viesse ter a qualidade do Arrascaeta pelo meio e as saídas de velocidade e escape pelas laterais. O que aconteceu com o Flamengo versão 2024? Aconteceu o quê? Com a chegada de do Nicolás de la Cruz, ele teria que sacar alguém do time. Ele sacou logo uma das válvulas de escape, Luiz Araújo. Sobrou para Luiz Araújo. O Flamengo sabia que ia sobrar para alguém, né? A expectativa até que sobraria para o Gerson, mas não sobrou para o Gerson, sobrou para o Luiz Araújo. E com isso, quem está fazendo a ponta direita ali? Luiz Araújo. O Nicolás de la Cruz. E apesar de toda a sua capacidade técnica, seu poder de marcação e seu poder de ataque, ele não está se adaptando ali ao time do Flamengo, ao esquema do Tite. Ele não pegou ainda. Então você vê que o Flamengo, toda vez que o Flamengo substitui o Nicolás de la Cruz, colocando o Luiz Araújo na posição, o Flamengo volta a ser aquele time parecido com o que era em 2023. Só que aí ele pega já o Cebolinha muitas das vezes cansado, ele é obrigado a sacar o Cebolinha e colocando o BH para tentar ali fazer ali um motorzinho ali para tentar jogar ali na velocidade. BH não tá, o Bruno Henrique não tá naquela melhor das suas fases ali, na melhor da sua fase, no melhor do seu condicionamento físico, e aí o Flamengo cai um pouco de qualidade, mas ainda melhora do que vem jogando. Para você ver, o Flamengo tá 4 jogos, foi o 4º jogo agora sem sofrer gols. O último jogo contra o Botafogo. Só que também parou de atacar. Então ele continua defensivamente um time mais sólido, continua sólido defensivamente, mas continua fraco no ataque. E pior, em relação
a 2023. Então, assim, na minha opinião, ou o Tite troca o esquema, ou o Tite saca ou o Arrascaeta, ou o Gerson do time e joga com o Nicolás de la Cruz. Ou um dos dois ali vai ter que ser sacado. E volta com o Luiz Araújo, no setor da ponta direita. Então, assim, dá para fazer algumas mudanças. Na minha opinião, eu vou fazer a minha opinião, vou deixar a minha opinião aqui. Se eu fosse treinador, eu sacaria, eu tiraria o Gerson, colocaria o De La Cruz como segundo volante, dando liberdade a ele para ser aquele homem surpresa, como era o Elias na época que jogava no Flamengo, no Corinthians, né? Os mais velhos estão ligados, sabem, né? Sabem do que eu estou falando. Um segundo volante mais técnico. A saída do Flamengo de bola iria subir de patamar, muita coisa, porque você tem o Pulgar, você tem o De La Cruz para sair jogando. É só cara bom de bola. Centralizava o Arrascaeta, Cebolinha na esquerda, e eu testaria o Wesley como ponta direita. Porque o Wesley, ele bem trabalhado, no meu ver e na minha opinião, seria um bom ponta direita ali para o Flamengo. Ele tem o drible, ele tem a velocidade, ele tem o vigor físico, ele consegue jogar. Na Europa é muito comum, né, que você vê esses jogadores mudando de posição. Você vê o que faz o Guardiola com o Phil Foden. O Foden joga tanto pela direita, tanto pela esquerda, cai pelo meio, é segundo atacante. Então, o garoto joga em quase todas as posições, é bem versátil. Você vê o Tomori, né, zagueiro e lateral direito do Milan. Ele faz a zaga e faz a lateral. O Costa Curta, nos melhores tempos do time do Milan, ele era tanto um zagueiro e como fazia a lateral esquerda também. Então você vê, são jogadores que fazem são versáteis. Então o Flamengo acho que poderia, no caso do Real Madrid, tem o Fede Valverde, que joga como ponta direita, às vezes segundo atacante, às vezes segundo volante. Então tem várias possibilidades de você montar um time com as mesmas peças, só que encaixando em jogadores com posições diferentes. Dá para fazer isso. Dá para fazer o Flamengo jogar muito. Esse time do Flamengo é muito bom. Ainda faltam algumas coisinhas, alguns ajustes aí para se tornar melhor ainda. Mas o Tite tem se perdido aí. Tá morrendo abraçado com um jogador que ele não sabe aonde colocar. Abre o olho, Tite. A principal contratação do Flamengo nessa temporada de 2024, Nicolás de la Cruz saiu de campo com um ombro machucado, o ombro esquerdo aí, saiu na tipóia, né, contra o jogo, após a vitória de 1-0 contra o Botafogo, e é dúvida aí para o jogo contra o Volta Redonda. Então tá aí essa informação que nós temos sobre Nicolás de la Cruz. Na quarta-feira, né, Dorival estava aí no jogo contra do Flamengo e Botafogo, né? O Flamengo saiu vitorioso, com um gol aí iluminado aí do zagueiro artilheiro Léo Pereira. Léo Pereira tem jogado muita bola, né? Ele tem dado passe de trivela, tem tirado bola, tem salvado o gol dentro da faixa do gol ali, ele tira. Ele tem feito de tudo ali. Ele é zagueiro, ele é meio campo e também é artilheiro, né? O Flamengo saiu aí aos 44 minutos, um cruzamento vindo da esquerda, né, para o centro da área ali. Ele subiu ali, Ayrton Lucas cruzou, ele subiu sozinho e guardou aí 1-0 para o Flamengo, placar magrinho, mas o que valeu foram os 3 pontos. Dorival estava lá no Maracanã, observando aí, e quem sabe aí não leva o zagueiro para a seleção brasileira aí, né? Seria bom para o Brasil, mas seria um grande desfalque também para o Flamengo, né? Cebolinha chega à marca de 100 partidas aí com a camisa do Flamengo. E foi bom aí para o Benfica, né? O Cebolinha bateu mais uma meta aí. Ele que tinha um tempo aí para bater uma meta, né, de 100 jogos até dezembro de 2025. Ele bateu esse recorde, ele bateu essa meta de 100 jogos aí antes disso, bem antes disso. Ele já faz umas metas assim já para poder bater. E com isso o Flamengo vai ter que desembolsar aí para o bolso do Benfica cerca de 7 milhões e 900 mil reais, né? 7 milhões aí de reais, quase 8 milhões de reais aí vai para os cofres do Benfica aí, com a bonificação aí dos 100 jogos aí batido pelo Everton Cebolinha. Pouco mais de 10 dias atrás, né, diversos torcedores do Flamengo começaram a relatar problemas aí no novo uniforme da temporada,
muitos rubro-negros alegaram que os seus mantos sagrados estavam desfiando. É isso mesmo. O que foi reconhecido pela empresa Adidas, né, que é fornecedora de materiais do clube. A marca afirmou que milhares de peças foram confeccionadas com material de baixo padrão, né? A qualidade, pelas qualidades aí impostas pela empresa. Então tá aí. E segundo as informações do Jornal Extra, 12 mil camisas já foram feitas com material defeituoso. A empresa informou que foi um problema isolado, afetando apenas um lote de que foi produzido. Porém, não informou sobre quantas foram postas à venda. Os torcedores que enfrentam um problema com o Flamengo, com a camisa do Flamengo, na verdade, né, entraram aí em contato com o SAC, Serviço de Atendimento do Consumidor da empresa, e a empresa, por sua vez, pediu aí um prazo aí de 30 dias aos compradores para fazer uma análise e fazer a realização das trocas. Então tá aí. Você comprou a camisa, está desfiando, liga para o SAC. Não é só dentro das 4 linhas aí que o Flamengo vem se reforçando, não. Fora das 4 linhas, o Flamengo vem ficando mais forte. No final de janeiro aí, Fabinho Soldado, que atuava como gerente de futebol do Flamengo, aceitou um convite aí para se juntar ao Corinthians como novo diretor de futebol, um cargo parecido com o que é hoje do Bruno Spindel, né? Ele aceitou e foi embora, graças a Deus. Agora também temos uma ótima notícia aí, né? É a notícia do Juan. O Juan está indo embora do Flamengo, né? Graças a Deus. E está virando coordenador, aceitou o cargo de coordenador técnico da seleção brasileira, que ele trabalhe bem, muito tempo por lá, e fique por lá mesmo, nunca mais volte a trabalhar com esse cargo do Flamengo, né? E o Flamengo aí, nesta quinta-feira, dia 8, por meio das suas redes sociais aí, informou algumas mudanças, né? O Clube de Regatas do Flamengo informa que buscamos sempre melhorias práticas de gestão, além da valorização constante dos processos de formação e a melhor integração da base com o profissional, alterará parte do organograma do departamento de futebol. Luiz Carlos de Azevedo, que se destacou como gerente da base, assume o cargo de gerente de futebol profissional. As gerências de transição e mercado de futebol da base serão unificadas sob o comando de Carlos Noval. A diretoria deseja sucesso aos dois novos desafios, né? Perdão. Então tá aí, né? Carlos Noval, excelente. Aí é uma excelente notícia, né? Carlos Noval, que já tem muito tempo aí no Flamengo, é um dos mais velhos na casa do velho não por idade, mas com mais tempo de casa, né? Melhor assim dizendo, no Flamengo. Então são um dos que tem mais tempo aí e um excelente profissional. Foi na gestão dele que, quando ele era da base ainda, né? Gerente da base ali, gerente de transição, foi na gestão dele que revelamos aí o Lucas Paquetá, revelamos aí o Vinícius Júnior, revelamos entre outros aí jogadores aí, entre muitos craques aí do Flamengo aí que saíram aí, surgiram aí. Outra comunicação aí, a diretoria comunicou também, né, que o Gabriel Skinner, supervisor de futebol entre 2019 e 2024, deixa o clube, né, no processo de reestruturação. O clube agradece os serviços prestados, né, e deseja boa sorte aí para o Gabriel Skinner, né? Também é outro que está deixando aí o Flamengo. Então está na hora do Flamengo começar a remodelar aí, né? E quem sabe pensar aí em pessoas competentes, né? Como é o caso do Carlos Noval. Boa toda a sorte do mundo para que ele venha exercer um excelente trabalho aí, um excelente profissional. E que venha o Flamengo, o Rodolfo Landim, venha contratar aí pessoas competentes aí e já não deixar a mão aí de pessoas que não têm responsabilidade. Agora, vou te falar uma coisa também, né? Essa barca tá ficando grande. Foi o Fabinho, foi o Juan, foi o Gabriel Skinner, mas tem vaga para mais 2 aí. Pode mandar também, ó. Quem pode entrar nessa barca aí também, pode ir embora também, se quiser. Fica à vontade. É o Bruno Spindel, que não faz porcaria nenhuma no Flamengo, e o senhor Marcos Braz, que só faz merda também, né? Já pode pegar essa barca aí e ir embora. Nos comentários aí se você concorda comigo ou não. O novo reforço do Flamengo, o uruguaio Matias Vinha, pode ser relacionado aí para o próximo jogo, o jogo desse sábado aí contra o Volta Redonda. Então tá aí, Matias Vinha vem treinando bem, vem se recuperando do joelho. Ele que estava desde dezembro, né, sem jogar,
com os problemas no joelho, mas agora está recuperado aí, o uruguaio vai voltar aí devagarinho e daqui a pouco vai estar aí a todo vapor aí aos serviços do Mengão. Com seu futuro indefinido, Mateuzinho treinou normalmente com o elenco nesta quinta-feira. O lateral que deve ser contratado pelo Corinthians aguarda uma definição do clube paulista para sacramentar a negociação e seguir para São Paulo. Enquanto o Corinthians não efetua o pagamento, o Flamengo não liberará o atleta para embarcar para São Paulo. Por isso, o lateral treina normalmente, mas não foi relacionado na vitória contra o Botafogo. Então tá aí. O Flamengo não quer tomar calote, né? Hoje o Corinthians é o maior, é o pior pagador aí do Sul-Americano, né? Ele tem dando calote aí em todo mundo. Os times argentinos estão loucos aí com o presidente Augusto Melo, porque ele promete uma coisa e não cumpre, né? Parece político, é um político mesmo, né? Ele é o presidente do clube do Corinthians, um verdadeiro político aí, tem a política no sangue, né? Promete e não cumpre. Então o Flamengo não quer tomar calote, não é besta nem nada, né? E o que a diretoria fez aí? Ele só vai quando efetuarem o pagamento. Então tá aí, deixa ele treinando aí, escanteado o cantinho aí dele treinando aí, Mateuzinho, deixa ele treinando ali bonitinho. Quando receberem aí quando cair o din-din na conta do Flamengo, ele vai para São Paulo. Desejo também boa sorte aí pro Mateuzinho, nada contra o jogador, mas dentro do Flamengo ele não tem espaço. A diretoria do Flamengo segue trabalhando firme aí para poder reforçar a equipe do Flamengo, aumentar o leque, né, para o Tite, né, na sequência da temporada. A diretoria também entende que, dando uma continuidade aí à reformulação no elenco do clube, deve negociar alguns jogadores, né? Mateuzinho está sendo negociado com o Corinthians e agora é a vez de falarmos aí sobre Thiago Maia. A situação de Thiago Maia é um pouco mais difícil, um pouco mais complicada. De acordo com o jornalista Vene Casagrande, o Internacional atravessou o Fortaleza e tem conversas avançadas agora com o volante Bruno Gomes, do Curitiba. Cudê fez contato com o jogador e falou sobre o projeto do Internacional. Eduardo Cudê já conversou com o Bruno Gomes, tentando atravessar ali a situação junto com o Fortaleza, né, mostrando ali o seu projeto, mostrando ali as ideias que ele tem para com o jogador, tentando seduzir o jogador para ir para o plano B aí do Internacional. Com essa negociação do Flamengo tá emperrada aí, né? Porque o Flamengo quer pelo menos 5 milhões de euros. A diretoria do Internacional ainda não chegou próxima disso. Então ficou emperrado. Então eles estão levando aí a maré. E a verdade é o seguinte: o Internacional está dando um chá de cadeira, assim como o Flamengo costuma fazer. E o Internacional está na espera. O Internacional sabe que dificilmente aí Thiago Maia vai receber proposta de algum outro clube, seja da Europa, seja da parte dos grupos árabes, né, dos times árabes, então, e muito menos dos clubes brasileiros. A situação do atleta é difícil, eles estão esperando, e o Flamengo ou vai vender pelos 4 milhões no qual o Internacional ofereceu, ou vai ficar com o atleta aí até 2025, ou 2026, se eu não me engano. Depois eu dou uma olhada nisso aí, porque eu estou meio confuso agora. Até o final de contrato aí, do Thiago Maia. Thiago Maia não é peça fundamental aí do Flamengo, está na lista de dispensáveis, mas também não é um jogador assim, não é aquele pereba que vai ficar jogado fora lá, não. Ele é um jogador, pelo contrário, tem muita qualidade, apesar de ter em baixa, mas todo time no ano passado teve em baixa e tudo mais. Quem sabe aí o Flamengo ele não ganha aí, né, oportunidades e rodagens aí no Flamengo e consiga aí dar a volta por cima, né? Mas isso aí é história para outros capítulos, outras histórias aí. Galera, esse é o vídeo de hoje. Mais tarde estaremos com mais atualizações. Fico com Deus. Fui!